A pandemia fez-nos repensar a todos a importância da saúde, constantemente ameaçada por vírus, bactérias e todo o tipo de ameaças. É de anticorpos e de vacinas. Nos vai falar agora Luís Graça, que já está aqui preparado para nos falar disto. Boa tarde, bem-vindo, Luís. Olá, boa tarde. Boa tarde. Depois de ter visto a apresentação da Vera Novaes, estou obrigada a quase mudar a minha apresentação toda. É um desafio maior. Já estou com cuidado para não me movimentar e vou contar uma história. E esta história começa em março do ano passado, quando nós fomos confrontados com esta pandemia, e aquilo que nós verificámos foi que as pessoas que foram infectadas pelo vírus que causa a Covid-19 ficaram, na generalidade, imunes a uma reinfecção. E isto acontece porque produziram anticorpos que se ligam às proteínas que estão na superfície do vírus e impedem que o vírus entre nas nossas células. E isto é um vírus feito pelo meu filho, em plasticina. E aquilo que nós conseguimos agora fazer com as vacinas é exatamente a mesma coisa. As vacinas fazem com que as pessoas produzam proteínas que, mais uma vez, vão se ligar a estas proteínas na superfície do vírus, impedindo que o vírus se ligue às nossas células e que nos infecte. Portanto, como vêem, anticorpos é algo que passou a ser muito frequente na nossa comunicação. E é algo que é muito importante para nos proteger contra infecções. Agora, aquilo que é importante também ter presente é que, em muitas situações, os anticorpos podem causar doença. É o que acontece, por exemplo, nas alergias, em que anticorpos que são dirigidos a alergénios, como o pólen ou os alergénios do pó da casa, vão condicionar doenças como asma, a rinite alérgica ou eczema. E também em pessoas que têm doenças em que os anticorpos atacam ou dirigem-se a células e a moléculas do seu próprio organismo, que são as doenças autoimunes, como é, por exemplo, alguns tipos de diabetes, alguns tipos de artrite ou esclerose múltipla. Por isso, como vêem, há um balanço entre um efeito benéfico dos anticorpos e um efeito dos anticorpos que causa doença. Isto é algo que é fascinante na imunologia. O sistema imunitário tem que, por um lado, estar preparado para qualquer ameaça, mesmo não sabendo qual vai ser o próximo vírus que surgirá, o próximo vírus da gripe do próximo ano, que nós não sabemos o que vai ser. Nós sabemos que temos um sistema imunitário que é capaz de reconhecer as proteínas desse vírus e criar anticorpos contra esse vírus, mas tem que ser capaz de fazer isto, de ter esta ação protetora contra qualquer coisa que venha do exterior, ao mesmo tempo que protege as células e as moléculas do nosso organismo desta ação indevida do sistema imunitário. E este balanço é algo fundamental na nossa compreensão do sistema imunitário. E por isso tem sido uma prioridade dos imunologistas perceber quais os mecanismos que levam, por exemplo, à formação dos anticorpos. Isto é tão fundamental que há quase 100 anos que já se sabe que é um tipo de células, os linfócitos B, que produzem os anticorpos. E pouco tempo depois descobriu-se também que os linfócitos B não são capazes de fazer isto sozinhos. Eles precisam de auxílio de outro tipo de linfócitos, chamados linfócitos T, que, por essa razão, ganharam o nome de linfócitos T helper, ou auxiliares. E, na verdade, há dois tipos de linfócitos T, uns que são citotóxicos, que matam as células infectadas, e outros que são estes auxiliares, que auxiliam os linfócitos B para produzir anticorpos. E nos últimos 50 anos estávamos contentes com este conhecimento e há cerca de 20 anos houve uma revolução na imunologia, porque aquilo que se descobriu é que, na verdade, aqueles linfócitos T que nós conhecíamos como T auxiliares, na sua maioria, não são capazes de ajudar as células B a produzir anticorpos. Aquilo que se descobriu já neste século é que é um subtipo de linfócitos T que são os únicos capazes de se ligar às células B e auxiliar as células B para produzir anticorpos. Por essa razão, e porque é importante estudar a regulação da produção de anticorpos, nós no nosso grupo, que sempre trabalhamos nesta área, resolvemos investigar se há mecanismos que controlam este processo. Isso conduziu à descoberta pelo nosso grupo de um outro tipo de células, que são chamadas células reguladoras, cujo papel é interferir nesta ligação entre as células T auxiliares e as células B, controlando a forma como os anticorpos são produzidos. E isto é importante
porque, como eu referi no início desta apresentação, os linfócitos B podem produzir anticorpos benéficos, como é o que acontece em pessoas que são vacinadas ou no contexto de uma infecção, mas também podem produzir anticorpos no contexto de doença, como é o caso das alergias ou das doenças autoimunes. Por essa razão, aquilo que nós temos estado a verificar é que em diferentes doenças há alterações da forma como estas células funcionam. E acreditamos que, percebendo melhor o funcionamento destas células que controlam o processo de produção de anticorpos, será possível influenciar, de uma maneira terapêutica, este processo. Isto é, será possível potencialmente favorecer a formação de anticorpos quando pretendemos ter uma melhor produção de anticorpos, por exemplo, no caso de infecção ou no caso de vacinação, mas também em pessoas que sofrem de alergias ou doenças autoimunes, como artrite ou diabetes, será possível potencialmente impedir que haja uma produção destes anticorpos que estão a causar doença, fazendo com que a pessoa volte a um estado normal de saúde. E é este balanço do sistema imunitário entre a ação agressiva e a ação reguladora que é um dos aspectos mais fascinantes da imunologia. E pode ser visto a nível da produção de anticorpos e a nível de muitos outros componentes do sistema imunitário, que no seu conjunto conseguem distinguir aquilo que nós somos, a nossa própria identidade, daquilo que é estranho a nós, de forma a conseguirem defender-nos e responder contra aquilo que é estranho a nós, nomeadamente produzindo anticorpos, mas evitando a produção de anticorpos ou a ação de lesão contra as células que são componentes do nosso sistema imunitário. E é isto que tem apaixonado muitos imunologistas no mundo inteiro e os membros da minha equipa que fazem investigação nesta área aqui em Portugal. Obrigado.